E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que Júlio Casares falou sobre Rames Rodrigues. Sim, Rames Rodrigues ainda é jogador do São Paulo, mas parece que Júlio Casares está aí tomando decisões para o futuro do meia colombiano. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos aqui todo dia e também para não perder as minhas análises. A gente debate e comenta muito de tricolor aqui no canal. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, já sabe, né? No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai falar e debater muito sobre Rames, sobre o futuro e sobre por que será que o jogador não deu certo no tricolor. Crédito dos direitos autorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Presidente Casares, que foi o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América e falou sobre o clube, sobre o São Paulo. Vamos lá. E não fomos consultados nem pela federação, nem pelo treinador. Temos uma expectativa de que ele está muito feliz no São Paulo, nós estamos felizes com ele, mas essa é uma questão de mercado de trabalho que a gente tem que entender. Nós confiamos que ele fique aqui, até mas como o São Paulo já perdeu o técnico Dorival para a seleção, a gente agora fica meio escaldado nessa situação. Eu retornando, vou ter uma conversa com ele, mas o nosso pessoal tem conversado. Nós não tocamos no assunto, até porque eles jamais também tocaram no assunto. Essa questão de multa é apenas uma questão contratual que se resolve com dinheiro, né? E infelizmente. Agora, a nossa expectativa, Ivo, é que ele continue. Tem um trabalho que está começando com muita convicção, nós estamos felizes, ele também está feliz. Ele é jogador do São Paulo, deverá ser reapresentado após a Copa América. E aí é uma questão que eu sempre falo que é uma questão técnica, né? Passou lá o Dorival, passou o Carpini e o Zubeldia, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas o jogador se representa, se ele tiver o mesmo desempenho em treinos e em partidas, ele pode ser até reintegrado. Agora, é claro que essa é uma decisão técnica. Mas, de qualquer forma, a Copa América, ele depois do jogo foi lá me dar um abraço, a Copa América colocou ele de novo numa boa prateleira. E com isso, nós podemos ter, quem sabe, uma oportunidade que seja boa para ele, boa para o clube. Porque também jogador ficar descontente no clube não pode ser. Rames Rodrigues é o assunto. 22 jogos no São Paulo, 2 gols e 4 assistências. Na Copa América, 4 jogos, muito menos jogos. 1 gol e 5 assistências. Tá jogando muita bola na Copa América e no São Paulo não chegou nem perto disso, Rafa. Acho que tem a ver com o conforto que ele tem na seleção. De certa forma, o time é montado para ele jogar. Isso também conta muito. Ambiente, né? Confiança. Não sei até que ponto a maneira como ele chega no São Paulo e o quanto ele é já enaltecido, endeusado, valorizado, pode ter tirado um pouco dele aquela necessidade de mostrar serviço, de se empenhar um pouco mais, de treinar com mais afinco. Não sei, não estou no dia a dia, não vejo os treinos. Aliás, ninguém mais vê treino hoje em dia, né? A imprensa não tem acesso mais às atividades diárias. Mas assim, a linha de corte que nós temos são os jogos. E parecem 2 jogadores diferentes, né? Parece uma outra peça. O nível de utilidade dele para a seleção é absurda. O jogo da seleção colombiana passa muito por ele e pelo Arias. Cobra falta, cobra escanteio. Faz tudo, dono do time. Assistência, chuta no gol, faz tudo. Marca. E um time marca. dá carrinho. Principal, dá carrinho, corre atrás, marca, se dedica. E num time que tem, para mim, um dos melhores jogadores do mundo, que é o Luiz Dias. Ele consegue fazer isso num time que tem um cara que no campo tem um retrospecto recente de carreira melhor que o dele. É porque a moral dele é muito grande desde a Copa de 14. Ele é um herói nacional. É um herói nacional. É diferente. Então, eu acho que tem todo um conforto que talvez ajude a explicar, mas ele pode perfeitamente, caso queira, né, fazer o mesmo no São Paulo. Eu acho que, muito rápido assim na minha parte, que define. Ele quer estar na seleção colombiana, se sente feliz lá. O time é dele, ele é o grande protagonista, ele é um herói nacional, ele sabe o que representa para essa camisa. Ele nunca demonstrou, de fato, o desejo de ser importante, de estar, de fato, como Rames Rodrigues, jogador de qualidade, no São Paulo. Eu não acho que o problema seja do São Paulo. Não acho que o problema tenha sido o São Paulo não ter conseguido fornecer as melhores ferramentas possíveis e ter deixado o Rames confortável. Eu acho que o problema está nele. Numa falta de comprometimento mesmo, de profissionalismo com o clube que paga o salário dele. Ele achou que chegaria no São Paulo e chegaria como estrela, como um camisa 10, incontestável, o time era dele, Disseram não é assim. isso pra ele também, né? Talvez alguém vendeu isso pra ele. Ele também assim. E não é dessa forma. Ele vai precisar ser comprometido, vai precisar se inserir dentro desse cenário.
E ele não parece estar disposto a isso. Como ele está disposto a ser um jogador importante e muito diferente tecnicamente na seleção colombiana. É sobre a vontade, né? Sobre o desejo que ele tem na seleção e não tem no São Paulo. Só lembrando, antes do Breler falar também, que o presidente Casares, ali no início da fala dele, antes de falar do Rames, se referia ao técnico, ao Zubeldia, porque cogita-se, né, que ele poderia ser o novo técnico da seleção equatoriana. Trabalhou em equipes equatorianas com sucesso, especialmente a última passagem dele, foi campeão da Sul-Americana pela LDU. Caiu o técnico, me foge o nome agora. Félix Sanches, depois da eliminação do Equador contra a Argentina nos pênaltis. Então a seleção do Equador está sem técnico e fala-se nessa possibilidade do Zubeldia. E aí o presidente Casares, Breler, amigos e amigas que nos assistem, ele lembrou do Dorival, que o São Paulo perde o Dorival recentemente, mas se eu não estou enganado, se não me foge a memória, o São Paulo teve outras duas experiências. Com o Paton Balsa, que deixa o São Paulo para ir para a seleção da Argentina, e com o Osório, que deixa o São Paulo para ir para a seleção mexicana. Se acontece com o Zubeldia agora, seria a quarta vez que o São Paulo perderia um técnico para uma seleção, Breler. Abel, e o treinador estrangeiro tem mais mercado que o técnico brasileiro, mercado internacional. Então, justamente por poder assumir seleções sul-americanas, a facilidade da língua, o mercado europeu, que também é aquecido, o mercado alternativo, como saiu o Luiz Castro daqui para trabalhar na Arábia Saudita. Nesse momento, o clube brasileiro que contrata um técnico estrangeiro precisa ter muita convicção no seu projeto e demonstrar isso para o treinador no dia a dia. Então, o Zubeldia, se ele hesitar no projeto do São Paulo e tiver uma proposta para treinar uma seleção, ele vai sair. Mas, pelo contrário, ele enxerga que há convicção, que esses parâmetros estão estabelecidos, que ele pode fazer um trabalho de longo prazo, a tendência é que permaneça. Olha o Abel Ferreira, a quantidade de propostas que ele teve para sair do Palmeiras, até chegou a balançar. Mas se ele não ganha, ele não está aí. O Vojvoda no Fortaleza também teve propostas para sair e já está lá, quanto? 3 temporadas. Mas o que segura o Vojvoda no Fortaleza é saber que ele tem estabilidade ali, que ali existe um projeto, ele é parte central desse projeto. O São Paulo precisa mostrar isso para o Zubeldia. Será, ainda mais em começo de trabalho, seria muito traumático e impactante para o São Paulo perder mais um treinador para a seleção, justamente no momento em que o São Paulo começa a crescer. Você acredita nesse discurso de longo prazo? Porque eu acho que o discurso é corretíssimo, de dar o respaldo, de oferecer o longo prazo. Mas, por exemplo, o exemplo do Abel, que é um técnico competente, todo mundo sabe que é o melhor do país, ele também está muito condicionado. O Abel, desde que chegou, gente, ele levanta a taça, e não é qualquer taça, não. É taça importante. Isso traz uma solidez. Isso traz esse respaldo naturalmente para o treinador. Se o técnico no Brasil não levanta a taça, a cultura daqui não permite a permanência. É uma loucura. Quem vai levantar a taça daqui a pouco? Já comenta aí embaixo, você acha que o Rames Rodrigues ainda tem espaço no atual elenco tricolor? A gente pode avaliar isso por duas óticas, duas visões diferentes. A primeira visão é da necessidade que o time tem de um meia articulador. Eu e você e qualquer pessoa que assiste um jogo do São Paulo e vê o Luciano atuando por dentro, sabe que o Luciano, atuando naquela função no meio de campo ali como um articulador, é uma tragédia, é uma piada. Qualquer jogador fazendo aquela função, o Lucas, o Nestor, qualquer jogador que atue por dentro ali consegue fazer o time criar mais que o Luciano. O Luciano ele é um segundo atacante, ele próximo do gol, ele rende muito mais do que criando o jogo. Então, o São Paulo ele necessita de um meia articulador. Acho que, além das laterais e do volante, que o São Paulo deve fechar mesmo com o Thiago Mendes, a principal função que falta no time do São Paulo é esse meia criativo. O que o Garro faz no Corinthians, por exemplo, que é um time horrível, mas o Garro se destaca. Por quê? Porque é um meia inteligente, um meia lúcido, é um cara diferente. O que o Arrascaeta faz no Flamengo, o que o Veiga faz no Palmeiras, o que o Alan Patrick faz no Internacional. Esse meia genial, esse meia criativo. O São Paulo não tem esse meia. Até tem, é o Rames Rodrigues, mas não joga. E por que não joga? Cara, assim,
a gente ouve, ou boa parte da torcida acha que o Rames Rodrigues é chinelinho, que o Rames Rodrigues isso, que o Rames Rodrigues aquilo. E sinceramente, eu acho que o Rames, ele é um cara que tem que ser aproveitado de formas específicas. Lembra como o Renato Augusto era aproveitado no Corinthians? Ele jogava 2, 3 partidas e descansava 1, 2. Jogava 2, 3 partidas e descansava 1, 2. Porque não dá conta. O Rames é esse mesmo pique. Ele não consegue ter uma sequência pela sua condição física. Ele nunca foi um jogador fisicamente privilegiado. Ele é um jogador tecnicamente privilegiado. E principalmente, o esquema tático para a utilização do Rames Rodrigues no São Paulo tem que ser diferente. O São Paulo não pode atuar com três meias. O São Paulo precisa atuar com um meia e 2 pontas, assim como a seleção da Colômbia joga. A seleção da Colômbia joga com o Arias por um lado, o outro jogador, Rios, né? Não, Rios é o volante. O outro jogador muito bom que atua no Liverpool pelo outro lado e o centroavante. Então, joga com 2 pontas abertos. Para quê? Para gerar espaço para o Rames aproveitar esse espaço. O São Paulo sempre atuou com 3 meias. Quando o Rames Rodrigues iria jogar, o São Paulo sempre atuou com 3 meias. Isso faz com que o time se compacte e não gere espaços para o Rames Rodrigues aproveitar. Então, a formação ideal seria um time talvez com Rames, Ferreirinha aberto de um lado, Lucas aberto do outro e o Caleri. E não um time com 3 meias, por exemplo, Rames, Nestor e o Wellington Rato, como às vezes acontece. Ou talvez um 3-5-2 também poderia privilegiar o Rames Rodrigues naquela função. Então, quanto mais aberto, mais espaçado for o time do São Paulo no ataque, mais privilegiado é a função do Rames Rodrigues. Por quê? Porque o Rames Rodrigues é um jogador que enxerga os espaços. Ele é um jogador que dá a bola no ponto futuro. E quem aproveita esse tipo de bola? O Ferreirinha, o Eric, o Lucas. Então o Rames Rodrigues, ele faz o que o Luciano não faz. Ele cria, ele gera jogada, seja no início da jogada. E outra coisa, se você assistir o jogo da seleção da Colômbia, os jogadores da Colômbia procuram o Rames Rodrigues a todo momento para dar a bola. No São Paulo isso não acontece e nunca aconteceu. A gente cansou de ver o Pablo Maia tocando bola para trás, o Alisson tocando bola para trás, o Igor Vinícius tocando bola para trás. O Rames completamente livre no meio de campo e os caras voltando bola para zagueiro, voltando bola, recuando bola para goleiro. O Rames nunca teve uma sequência e o time nunca soube jogar. E eu não tô falando do time jogar pro Rames, todo mundo correr pro Rames. Não. Principalmente porque o São Paulo do Zubeldia não é um São Paulo que marca lá em cima. O São Paulo do Zubeldia marca no 4-4-2. Fecha 2 linhas de 4, deixa o zagueiro adversário sair com a bola e fecha 2 linhas de 4 e fica só o Luciano Caleri, às vezes o Caleri e o Lucas ali, fazendo essa meia pressão, vamos dizer assim. Então o time do São Paulo não é o time do Dorival, que marcava lá em cima, pressão, mordia o tempo todo. Não é. É o time do Zubeldia. O time mais resguardado. Faz as 2 linhas de 4 ali e claramente a gente vê isso. Então, o Rames Rodrigues pode ser aproveitado? Pode. Agora, a outra ótica é, será que o Rames Rodrigues ainda tem clima para jogar no São Paulo? Será que os jogadores aceitariam o Rames Rodrigues? Será que o Zubeldia está vendo o que o Rames Rodrigues está fazendo na Colômbia? E por que ele não faz aqui? Por quê? Será que ainda tem clima? A torcida ainda gosta do Rames? Eu acho que, sinceramente, o jogador, quando ele tem qualidade, ele demonstra. A gente cansou de apoiar jogadores horríveis, mas que tinham raça. Mas será que um jogador tecnicamente brilhante, talvez não tenha tanta raça, também agrada a torcida? Tudo isso tem que ser levado em conta. Para mim, o Rames Rodrigues foi mal aproveitado no São Paulo. Toda a sua trajetória no São Paulo sempre foi mal aproveitada por esquema tático diferente, por jogar com time reserva. Quantas e quantas vezes o Rames Rodrigues jogou com o time reserva? O Rames Rodrigues, ele é um jogador diferente, ele não pode ser tratado como qualquer um. Como qualquer um, a gente trata o Alisson, como qualquer um, a gente trata o Pablo Maia, como qualquer um, a gente trata o Luciano. Mas jogadores diferentes, como o Lucas, e eu tô falando aqui de qualidade técnica, não de vontade. Tô falando aqui de qualidade técnica. Jogadores com qualidade técnica diferentes, como o Lucas,
como o Caleri, que sim, é um jogador, talvez não seja brilhante, mas o Caleri, quando o Caleri não tá em campo, a diferença técnica do time do São Paulo é absurdamente desproporcional. Porque o Caleri, ele aparenta ser um atacante grosso, mas não é. O Caleri é um cara muito inteligente taticamente, muito inteligente tecnicamente. Vocês lembram do Ganso quando atuava pelo São Paulo? É um cara que corria pouco, mas o que ele fazia no São Paulo era impressionante. Você não via o Ganso dando carrinho no São Paulo. Você não via o Ganso correndo atrás de ninguém. Mas quando a bola chegava no pé dele, ele fazia diferença. Por quê? Porque o São Paulo jogava com Ganso de 10, jogava com Pato aberto por um lado, acho que o Oswaldo aberto pelo outro e o Luiz Fabiano. Vocês lembram desse time? Mas não dá. Por que não dá pra fazer? Aí eu pergunto pra você, por que o São Paulo hoje tem que ser um time que só corre? Você que é torcedor são paulino, você talvez um torcedor são paulino mais antigo do que eu, mais velho do que eu, que viu grandes times do São Paulo tecnicamente brilhantes, que os caras talvez não corriam tanto, não se matavam tanto dentro de campo. Você não tem saudade de ver um São Paulo que jogue bonito? Um São Paulo tecnicamente refinado? Um São Paulo que deixou o Morumbi lotado e, você vê jogada trabalhada, você vê caneta, você vê lançamento, inversão de bola, enfiada de bola. Vocês não têm vontade de ver um São Paulo tecnicamente brilhante, tecnicamente encantador? Um futebol bonito? Não só um time que corra, um time intenso, um time que marque. O time do Dorival era um time extremamente organizado e que mas nunca foi um time brilhante. Era um time extremamente organizado, extremamente competitivo, um time extremamente intenso, mas brilhante nunca foi. Tanto é que os principais maus momentos do São Paulo eram no final do segundo tempo. Por quê? Porque o time titular estava extremamente exausto, cansado, o Dorival tinha que fazer troca e os jogadores que entravam eram jogadores ruins. E aí o São Paulo perdia rendimento. O São Paulo desse ano é um São Paulo muito mais técnico, é um São Paulo muito mais rápido, com pontas muito mais rápidas. Você tem a volta do Galo, você tem a volta do Nestor, você tem o Ferreirinha, você tem o Eric, você tem o André Silva. Não tem como negar que o São Paulo do meio pra frente hoje é um time infinitamente melhor do que o time do ano passado. E o Rames Rodrigues cabe nesse time? Fica aí a pergunta e o questionamento para você. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!